Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. No Vale a Pena Ouvir de Novo dessa semana, a gente republica uma entrevista com a fisioterapeuta Denise Lécio. Essa entrevista faz parte do episódio 21, Recuperação, e narra um pouco das experiências da Denise no tratamento de dores e lesões de ciclistas amadores aos atletas olímpicos. São inúmeras experiências e dicas importantes para você cuidar melhor da sua recuperação. Com vocês, Denise Lécio. O Gregário Cycling é o podcast de ciclismo, mas se você for brasileiro, mesmo que nunca tenha visto um jogo de futebol, vai se lembrar do quase milagroso retorno do Ronaldo Fenômeno aos campos. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dos personagens mais importantes nesse processo, o Newton Petrone, o Filé, foi a inspiração para a fisioterapeuta Denise Lécio embarcar numa bem-sucedida carreira de reabilitação de esportistas. De ciclistas amadores aos atletas olímpicos, todos se encantam com o talento dela. Denise, muito bem-vinda ao nosso podcast. O prazer é meu, obrigada pelo convite, viu? Eu fiquei lisonjeada, vai ser a primeira vez. Denise, eu sei que não é mágica, eu sei que não é acaso. Quando você descobriu que sua mão, e desculpa a brincadeira, mas quando você descobriu que você tinha mãos mágicas para consertar esportistas em geral, quando que você percebeu que você tinha um dom? Eu não sei se isso é um dom, assim, mas eu acredito que talvez seja uma sensibilidade em perceber o outro. Mas não é a gente quem conserta, né? A gente tem uma coisa no nosso corpo, e eu aprendi isso bem no começo, que chama inteligência inata do ser humano, que é a própria capacidade que o corpo tem de se recuperar. Então, a gente acaba oferecendo instrumentos para auxiliar, mas quem cura mesmo é o próprio corpo. A gente não tem essa capacidade, né? Nenhum ser humano tem essa capacidade. A gente só, de repente, é um facilitador para essa situação acontecer. E eu vou te dizer mais, assim, depende muito do ser humano. Tem ser humano que não abre essa caixinha pra gente, sabe? E às vezes a gente não consegue fazer essa leitura. Ela vai muito além de você entender a dor ou entender a mecânica, assim, porque todos os aspectos, assim, do ser humano sempre tem um fundo emocional por trás. E eu acho que talvez seja essa a sensibilidade que, de repente, você chamou de dom, que talvez eu tenha, de tentar perceber o outro, assim, num todo, sabe? Além da parte do esporte. O esporte veio como presente porque eu sou apaixonada por todas as modalidades, assim. Eu acho que o esporte é a salvação do mundo, sabe? Então, acho que foi por isso que eu acabei indo para essa área. Agora, Denise, como foi o seu crescimento de carreira e você chegando a trabalhar com atletas do Comitê Olímpico, inclusive teve um envolvimento com a equipe de esqui brasileira, e eu acho que é uma história importante que você viveu, acompanhou. O meu primeiro contato foi logo que eu me formei, eram atletas de voleibol, de um time que na época tinha sido campeões da Superliga, mas eu estava como estagiária ali e como uma espectadora, uma admiradora realmente do processo. Eu não era fisioterapeuta da equipe, eu estava como auxiliar aprendendo. E aí, depois disso, depois dessas especializações que eu tinha conseguido um pouco mais de currículo, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa clínica que tinha um contato direto com os atletas de alto rendimento do Clube Pinheiros. Então, a história toda começou ali. Então, de alguma maneira, a gente prestava um serviço para o Comitê Olímpico, porque eles entravam em contato, né, os fisioterapeutas e médicos das confederações e seleções. Então, a gente tinha uma responsabilidade sobre alguns atletas. E aí, depois disso, depois de 4 anos que eu trabalhei nessa clínica, eu saí e aí o Comitê Olímpico foi entrando em contato. Então, eu era responsável por alguns atletas e recebia por isso. Eu não era fisioterapeuta do Comitê Olímpico, eu tinha responsabilidade por alguns atletas que eram do Comitê Olímpico, de algumas modalidades. E aí, como eu era fisioterapeuta da Laís desde 2008, que era da ginástica, ela teve a proposta, logo que ela se aposentou, ela teve em 2012, se eu não me engano foi 2012, ela teve a proposta de classificar o Brasil pela primeira vez numa Olimpíada, num esporte específico, numa modalidade específica de esportes na neve, dos Jogos Olímpicos da Neve. E aí, de inverno, e aí foi um super desafio para ela, mas ela já tinha 8 cirurgias no mesmo joelho. Dessas 8 cirurgias eu cuidei de 4. E aí ela falou, poxa, eu não sei como é que eu posso saltar na neve, eu não tenho segurança para isso e tal, mas eu gostei do desafio, se você topar e tal. Então ela fez os testes e aí o pessoal da Confederação de Esportes na Neve entrou em contato para a gente, de repente, viver essa aventura, né? Então eram 6 meses que ela teria para
para aprender a esquiar e a realizar a modalidade, né? Que era o esqui aéreo. E aí aconteceu um acidente, que você participou também da recuperação desse acidente. Como a parte financeira, a verba do Comitê de Esportes na Neve não estava tão alta, eu não participei. Tinha algumas viagens que estavam prescritas e tal, mas aí eu não seguia viagem com elas. Então, elas foram as duas atletas e o técnico, seguindo as viagens nos campeonatos, etc. E aí, o combinado seria eu participar das Olimpíadas, quando o processo estivesse feito e tal. Então, eles iam selecionar quem queria para lá e tal, mas estava meio que combinado que isso iria acontecer. E quando faltou uma semana, logo que a Laís recebeu a notificação de que ela tinha sido classificada e tal, a outra atleta não se classificou, o técnico falou com elas, vamos fazer um teste de aceleração e freio, um treino de aceleração e freio, a gente vai numa pista aqui, eles estavam em Park City, e aí ele falou assim, vamos fazer um teste de aceleração e freio, treinamento, mas era mais uma parte lúdica. Era um treinamento, mas era uma parte lúdica, assim, sabe? Mais para comemoração de tudo que estava acontecendo. E aí, nesse treinamento, foi que a Laís se acidentou, ela escorregou, eles não sabem, não temos como dizer exatamente como é que aconteceu, porque ninguém estava lá, ninguém viu, mas pelo mecanismo de lesão dela, pela lesão que ela sofreu, a gente consegue imaginar que ela escorregou, que ela caiu de lado e bateu com a cabeça. E aí o Comitê Olímpico entrou em contato comigo, eu estava no Brasil, elas estavam lá em Park City, nos Estados Unidos, e aí o Comitê Olímpico entrou em contato comigo, pedindo para acompanhar a mãe dela tal, e para fazer um relatório de como é que as coisas estavam acontecendo. Então eu fui no mesmo dia, embarquei no dia seguinte, na noite do dia seguinte. E como foi a jornada? Às vezes eu quero que, se você não está confortável, avisa para a gente não falar disso. Não, mas pode falar à vontade. Como foi a jornada de acompanhar e apoiar essa recuperação dela de uma coisa que mudou a vida dela a 180 graus? Olha, essa jornada, eu vou te dizer que ela não parou de ser complexa para mim, emocionalmente falando. É um assunto, na verdade, que eu consegui conversar sobre isso sem me emocionar, ou talvez eu até me emocione, esse ano. Porque isso foi uma coisa que bateu muito forte assim, na gente, né? Eu conheci a Laís desde 2008 e acompanhava ela. É uma menina muito, muito especial, com muitas... Não estou aqui rasgando seda dela, não. Ela é muito talentosa mesmo, muito talentosa. A maneira como ela consegue lidar com as situações assim para não deixar afetar o emocional dela dentro das competições ou era em treinamento, assim, era uma coisa incrível. Ela fazia tudo isso brincando com a simpatia dela e ela conseguia isolar todos os fatores que pudessem prejudicar ela. A única rival da Laís era ela mesma, assim. As distrações ou às vezes as incertezas da vida dela, não fatores externos, assim. E isso foi uma coisa muito clara nesse processo dela, assim, sabe? O que era um defeito, né? Se eu posso falar essa palavra, dela como atleta, como ginasta, depois que ela se lesionou, a gente percebeu que era uma imensa qualidade, porque ela tinha a capacidade de ignorar o tamanho do problema e seguir em frente, assim, por tópicos, ou seguir ordens, assim, que era impressionante. Então, isso ajudou muito a gente nesse processo, nessa jornada com ela, porque se a gente olhasse para o todo, a gente ficava assustado e ficava um pouco deprimido. Como ela permitia a gente olhar em tópicos, então ficou mais fácil para a gente. Então eu colocava objetivos para ela, a equipe médica colocava objetivos para ela do tipo, a gente não vai prestar atenção que você não está mexendo a mão ou o pé agora, a gente precisa concentrar na sua respiração, você precisa voltar a respirar sem aparelho. E ela falava, ok. Então ela não era uma pessoa que ficava contestando o que você pedia, sabe? Ela seguia as ordens, ela seguia as regras, e isso, né, isso é muito individual dela, né? Ela não tinha essa ansiedade. Talvez ela até tivesse, mas ela tinha tanto respeito pela profissão e confiança ali do pessoal que estava junto com ela, que ok, tá bom, qual é o primeiro passo? É esse? Então vamos lá. E assim a gente foi fazendo. A gente não olhava o todo, a gente ia tendo pequenas metas e pequenos objetivos, num prazo até que não era tão curto, mas a gente só pensava no próximo assim que a gente conseguisse atingir o outro, sabe? A gente só pensava no outro assim que a gente conseguisse atingir essa primeira meta. Então a nossa vida foi basicamente assim, nesse período de recuperação dela.
O que você está descrevendo parece muito aquela questão de uma pessoa orientada no processo, orientada no resultado. Como que você via isso e como você diferencia a Laís de outros atletas que você trabalhou nessa questão psicológica e como isso afeta no teu trabalho com cada atleta, cada tipo de pessoa? Olha, eu vou te falar que o que mais afeta, assim, hoje que eu percebo, assim, o estresse que o atleta sofre por conta da ansiedade dele é o que mais atrapalha o nosso trabalho, tanto na reabilitação quanto quando a gente vai ganhar performance, sabe? Essa coisa de querer o resultado para agora, às vezes não ter paciência para a construção do processo, não entender que às vezes a lesão faz parte, e essa ansiedade é o que mais não é que estraga, mas dificulta muito o processo. E isso era uma coisa que a Laís nunca teve como característica, ansiedade. Ela nunca teve essa característica. Denise, você também tem a experiência de trabalhar com pessoas do show business, que também são atletas, né? Bailarinos, performers de música. Qual é a diferença de quanto bailarinos performam música versus atletas de alto rendimento? Como é que o conhecimento do corpo e lidar com o corpo, na tua experiência, tem diferença ou ambos são pessoas que estão performando em alto nível usando o seu corpo? O que eu percebo é que a parte dos artistas, né, os bailarinos se enquadram nisso que eu digo, dos artistas, né, bailarinos, cantores, atores, eles são muito mais emocionais, muito mais emotivos, assim, sabe? O show não pode parar, custe o que custar, e o atleta, ele é mais técnico, ele consegue seguir um pouco mais de regras, vai. E os atores, bailarinos, cantores, eles não é que eles não seguem regras, mas a emoção toma conta deles muito mais do que atletas. O atleta consegue excluir um pouco a emoção na hora de fazer o que tem que fazer. E os artistas, eles levam a emoção para poder fazer as coisas. Você entrou um pouco nesse ponto do atleta profissional, alto rendimento e o normal. Qual a diferença entre tratar um esporte de alto rendimento a um profissional atleta, vamos chamar assim? Você diz um amador e um de alto rendimento, é isso? Exato. Um alta performance atleta olímpico profissional e a um atleta amador que pratica isso por hobby, tem outros afazeres na vida dele, etc. Qual seria a diferença no tratamento? O amador é mais complexo, né? Porque ele sonha tão alto quanto de alto rendimento, mas não consegue ter um estilo de vida que favoreça isso, né? Na minha opinião, piadas à parte, mas isso é muito sincero, porque é bem o clichê isso, mas é uma realidade, né? O alto rendimento, ele tem uma hora para acordar, ele tem a hora para descansar, ele tem a hora do treino, e é isso, ponto, né? O amador, ele acorda mais cedo, ele precisa dormir menos para ele poder conseguir dar sequência no treino dele, a alimentação dele às vezes não dá tempo dele comer porque ele tem uma reunião, ou porque está estressado, ou enfim. É diferente, né? O tempo de descanso dele é aquilo, mas ele quer seguir a risca todo o treinamento. É mais complexo, o amador é mais complexo. Você normalmente deve receber um chamado de alguém, um profissional, um amador, quem seja, que fala assim, olha, Denise, deu ruim aqui, tá doendo, não sei o que fazer, me ajuda. Como é que é lidar com essa pressão, ou melhor, com essa urgência de ir lá e resolver, ou de ir lá e colocar a pessoa de volta no prumo? E isso não só fisicamente, como também mentalmente, assim. Como é que você reage toda vez que alguém te pede essa ajuda? Eu vou te falar que isso daí me motiva muito. Eu gosto desse desafio, mas é uma pressão grande mesmo, né? E uma cobrança também bem séria, porque muitas vezes a gente não consegue nessa expectativa. Muitas vezes não existe o tempo, né, fisiológico para acontecer isso. E como é que você lida com isso? Tem que jogar real o tempo todo? Tem que manter a esperança? Tem que oferecer alternativas? Tem um procedimento correto assim, de como lidar com a expectativa do cara? Assim, de falar assim, olha, não vai dar, ou continua tentando? Como é que funciona? Olha, a minha conduta é a seguinte, eu digo as possibilidades. Eu nunca desencorajo ninguém. Mas eu procuro mostrar que existem chances do sim e do não. E que assim, eu vou dar o meu máximo, ele vai dar o máximo,
e vamos ver o que acontece. Eu posso apresentar uma estatística de, normalmente isso não funciona dessa maneira, mas a gente pode tentar e encarar isso junto. Denise, como é que você se sente quando você sabe que você teve uma contribuição fundamental para botar um atleta de volta no tablado ou para botar o atleta na boca de cena para o espetáculo de amanhã, que se não fosse a sua ajuda, a sua terapia, talvez esse fato não acontecesse? É gratificante, né? Eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a reabilitação, assim, como profissão. A fisioterapia já me levou para coisas incríveis, assim, para lugares que eu nem podia imaginar. É isso, tanto de participar de uma Olimpíada, quanto de participar com um artista num show, no palco ali, com eles. É bem emocionante, sinceramente, assim, é tudo que a gente espera, sabe? Mas eu vou te dizer que é a mesma emoção quando um paciente manda uma mensagem pra gente no dia seguinte e fala, olha, tô sem dor, tô bem, tô melhor, deu certo o que eu queria, tô me sentindo novo. Isso é o que me motiva. Isso é o que me motiva. Você é sócia da cura? Então, não é isso, mas é que eu acho que essa leitura do corpo do outro, assim, sabe? Essa conexão que a gente consegue com as pessoas, ela é brilhante. Quem cura é o corpo, né? A gente tem essas ferramentas e tal. A gente só precisa conseguir entender qual utilizar no momento certo e a pessoa precisa permitir, né? Tem muitos pacientes que às vezes acabam não melhorando e você percebe que ele tem um bloqueio mental absurdo. De não querer, de repente aquela dor ser uma desculpa para uma outra situação que ela não consegue encarar. Tem muito disso, né? Tem muito disso. E tem alguns pacientes e algumas patologias específicas que a gente já até entende, né, o perfil um pouco do paciente. A gente já até entende como vai ser aquela resposta. Existe até um jogo de cintura para você conseguir driblar esse tipo de atitude, assim. Às vezes você começa uma terapia fazendo coisas que você sabe que não tem nada a ver, mas que você precisa ganhar a confiança do paciente. Você acha, Denise, que desde que você começou até hoje, o approach dos pacientes justamente com o seu trabalho, o respeito ao seu trabalho e confiança nele mudou? Muitos ainda têm uma mentalidade de massagem. Então, as pessoas vão entender o que é fisioterapia depois que precisa. O que também não me ofende, porque a terapia manual faz parte do processo de reabilitação, é uma das nossas ferramentas, né? Mas as pessoas talvez ainda só tenham o conhecimento real da fisioterapia mesmo quem precisou do processo ou quem viveu perto de alguém que precisou, para entender o processo e o que significa. Falta um trabalho de base nos atletas de prevenção. Você sabe que os atletas, eles entendem muito bem esse processo da fisioterapia, eles adoram a gente. Com eles eu nunca senti isso. Agora, com pacientes que não são atletas ou pacientes que são até atleta amador mesmo, assim, é um cara que só vai conhecer o trabalho ou a importância depois que ele precisar mesmo. E como se machucar menos? Eu acho que a resposta disso é o trabalho mental inicial. Você precisa entender onde é que você quer chegar e estudar o que você vai ter que fazer, né? Acho que cair de paraquedas é o mais complicado de tudo, assim. É o cara, de repente, ter um objetivo, mas não entender que é um processo. Eu acho que se machucar menos é isso. É você ter consciência do que você vai precisar fazer para conseguir atingir aquilo. E aí tem um ponto muito delicado, que é o que é fazer a supercompensação, né? Você carregar no treino para você, no repouso, ter o ganho depois, ou o que é o overtraining, o que é você carregar a mão na supercompensação e gerar uma lesão daí. Eu acho que esse é o desafio de todo atleta, seja ele amador ou profissional. Precisa entender os steps, né? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E isso, tanto em atleta de alto rendimento como atleta amador, eles têm mania de não consegue subir um degrau por vez, sabe? Isso daí é bem comum para os dois lados, assim. Olha tanto para a meta que acaba, quando vê, tá subindo 4 degraus de uma vez só e aí cai. Você já precisou dar uma chamada em alguém nesse sentido e acabar se metendo numa parte de treinamento que não é a sua para abrir os olhos de alguém, assim, de falar, olha, cara, desse jeito não adianta vir aqui todo dia? Direto, nossa, muito. Com o pessoal do atletismo, então, é um processo que faz parte, né? E às vezes eu vou te falar que a equipe também, digo, o fisioterapeuta, o preparador físico, né, o coach, também a gente também às vezes acaba se empolgando com o talento de um e a gente acaba exigindo um pouco mais e colocando uma expectativa, né? Isso é
Isso é inconsciente nosso, assim, a gente se empolga tanto com o trabalho e está tão envolvido com aquilo que às vezes a gente também acaba ultrapassando esse limite, não são só eles. A gente ouve histórias, e você narrou algumas, sobre atletas de alto rendimento ou performers, artistas, que têm lesões repetidas, operações complexas, assim, o corpo já está todo remendado, e mesmo assim a pessoa continua performando, mesmo assim a pessoa continua na atividade. Claro que tem a motivação de carreira, a motivação econômica, a motivação da fama, a motivação da medalha que está buscando. Mas chega uma hora que o corpo grita de todo lado e tem que parar. Como é essa situação? Assim, onde é que está o limite? É uma boa pergunta, onde é que está o limite, né? Eu acho que isso daí fica muito pessoal, a pessoa precisa entender onde é que ela quer chegar. A gente tem essa função de repente, mostrar o limite, mas ela é um limite que a gente diz de curto prazo, assim, sabe? Eu jamais desmotivei alguém. De repente, eu pedi para que naquele final de semana não acontecesse, não entrasse em cena naquele momento, mas não desmotivar. Eu acho que se de repente a gente, na nossa cabeça, na nossa consciência, a gente pensa que aquela pessoa já está chegando no limite, de repente a gente encontra sinais ou maneiras da pessoa entender aquilo. Não que a gente diga. A gente não dita os limites, né? Eu acho que não é nossa função ditar os limites. Eu acho que é nossa função conscientizar de tudo que precisa ser feito e o preço que vai pagar por aquilo, né? Você é uma pessoa de alto rendimento. Você trabalha horas longas e você é quase a ambulância do SAMU que está sempre esperando o chamado de uma emergência que você não sabe de onde vai vir. E muitas vezes carregando um monte de equipamentos para cima e para baixo, de 7 da manhã às 11 horas da noite, às vezes, muitas vezes fim de semana, que eu já fui testemunha, inclusive já fui causador de demandas dessas. Como é que você cuida do seu corpo para você não se lesionar? Eu faço atividade física regularmente, eu tento regular o meu sono, mas também não tenho, né? Eu também estou longe da perfeição. Muitas vezes eu tenho uma equipe de apoio minha que acaba me cuidando também. Isso eu tenho. Eu faço o meu ajuste articular quase que mensalmente, eu faço a minha liberação miofascial, atividade física. É mais ou menos esse o segredo. Faço terapia. Terapia é uma peça fundamental, né? Não, até porque você, muitas vezes, como um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista, você recebe uma energia de dor que você precisa descarregar essa energia depois em algum outro lugar, né? Com certeza. Muitas vezes eu precisei desmarcar a sessão, assim, eu estava com uma agenda, sei lá, de 10 pacientes no dia e no terceiro, assim, levou toda a minha energia embora e eu falei, putz, eu não tenho como cuidar de outra pessoa, não ia conseguir fazer a leitura. E aí eu acabei desmarcando. E Denise, quem quiser conhecer o teu trabalho, como é que entra em contato com você? Eu tenho um consultório que fica ali em Pinheiros e tenho o meu Instagram também, que é o Denise Lécio. E lá tem telefone de contato, tem endereço, tem o direct que fica aberto para qualquer dúvida, para qualquer interação, perguntas. Eu estou à disposição. Denise, muito obrigado por participar do Gregário Cycling, foi demais. Espero que a gente se encontre outras vezes e converse muito mais sobre os assuntos relacionados à recuperação e também tudo que envolve o esporte de alta performance que você conhece tão bem. Imagina, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer.